Oi, eu sou a Bru, mãe da Celine. Oi, eu sou a Má, mãe do Filipe. Seja bem-vinda ao podcast Fala Mãe de Fé. E antes de iniciar esse episódio, queremos agradecer Ingrid Morato Casa por ceder esse espaço lindo, onde a gente faz nossas gravações, um espaço maravilhoso com móveis de alto padrão. Vamos deixar aqui o arroba dela para vocês conhecerem um pouco mais dessa loja incrível. Bom, então o assunto de hoje é a volta ao trabalho depois da chegada dos filhos. E para esse bate-papo a gente convidou a Bebel, que é assessora de casamento e mãe da Bela, do Dom e do Luca. Oi, Bebel, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Queria agradecer a sua participação, por ter topado mesmo estar aqui com a gente e dividir um pouquinho da sua experiência aí como mãe e super profissional. Agora vocês vão conhecer um pouquinho da experiência dela. Obrigada, gente. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Uma honra, viu? Obrigada mesmo pelo convite. Que bom. E é um tema, né, que com certeza muitas mães vão se identificar, porque depois da maternidade a gente fica meio perdida, né? Não sabe o que fazer, onde começar e voltar à rotina de trabalho. Então a gente quer saber da sua experiência. Nós vamos fazer algumas perguntas e aí sinta-se à vontade para responder do jeito que você se sentir melhor e, enfim, ajudar até outras mães quanto a isso. Sim. E a primeira pergunta que a gente tem é: como foi emocionalmente para você perceber que o momento de voltar ao trabalho estava chegando? Como foi esse sentimento? Na verdade, eu tive duas experiências, né? Eu tive a Bela, então quando eu tive a Bela eu era CLT, registrada numa agência de eventos. Então, assim que eu voltei da minha licença maternidade, eu fui desligada dessa empresa. E é claro que a gente tem todas as questões que envolve, né? A gente sabe que um filho são muitas questões, né? E a gente sempre fica mais preocupado mesmo com a parte financeira. Então foi um susto, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu ia ter a oportunidade de ficar mais tempo com ela, né? E então, só que logo quando eu fui desligada dessa empresa, eu decidi começar a empreender. Então, nesse período, eu falei, bom, agora vai ser eu por mim mesma. Só que eu não imaginava o quanto isso ia crescer, né? Ia reverberar de uma maneira onde tudo ia acontecer muito rápido. E foi isso que aconteceu. Quando eu lancei, né, a minha marca e comecei a divulgar o meu trabalho, automaticamente eu já comecei a ter clientes na sequência. Então, assim, foi muito rápido. E então aquela esperança que eu tinha de ficar mais com a Bela não foi bem assim. Não foi bem assim. E dos meninos, eu já estava assim com a empresa bem mais, né, consolidada, vamos dizer assim. Então eu já tinha contratos, né, para serem executados, clientes, né, mais clientes. Então eu praticamente, gente, eu não tive licença. Não teve como pensar, né? E são gêmeos, né? Eles são gêmeos, os meninos. E aí foi tudo muito assim, eles nasceram em dezembro e em fevereiro eu já voltei com tudo. Uma época ainda forte. Forte. Então foi muito, eu não tive, né, licença maternidade, eu não fiquei muito em casa. Mas eu acredito que, né, vocês vão ter as próximas perguntas, mas um ponto que eu vejo de empreender, o grande benefício de empreender é que você consegue fazer sua agenda, o seu horário, né? Então, eu fui me organizando e ajustando a minha agenda para conseguir ficar com eles. Para não deixar de lado, né? Exatamente, para conseguir estar presente nos momentos. Mas é isso, assim, eu não tive né, eu não tive licença maternidade, nos meninos eu não tive. E na Bela, quando eu pensei que ia ter um tempo ali maior para poder ficar, eu já voltei com tudo. Então, assim, a sua pergunta, né, que você me perguntou agora, como foi? O emocional, a questão mais emocional para você. Na verdade, gente, foi assim, eu posso dizer que eu não tive muito problema com isso, né? Eu acho que também está muito no meu sangue, sabe? Essa questão de poder trabalhar, sabe? Eu amo muito o que eu faço, né? Então, para mim, não foi... Trabalho, você não sente como uma obrigação, né? Não. E essa oportunidade que eu tenho de poder fazer minha agenda, né? Então, assim, hoje eu não vou trabalhar.
entende? Porque as crianças estão doentes ou tem algum compromisso com eles, acaba facilitando quando a gente é empreendedor, E né? hoje você já tem até uma equipe que você consegue, vamos supor, deixar alguém. Sim. Ah, ó, gente, hoje eu não vou poder ir porque meu filho ficou doente, eu quero ficar com ele. Você já tem uma pessoa que você confia pra... Eu tenho equipe, mas assim, as clientes, né, as noivas, elas Querem exigem você. muito de mim, né? Sim. Então, eu tenho que estar ali muito presente, né? E que é normal, é uma segurança que, não que a minha equipe não tenha essa expertise para passar para o cliente, mas acaba que elas querem muito eu ali presente. Então, eu vou ajustando, obviamente, sem afetar o cliente, né? Sempre penso muito neles, muito, assim. Eu falo que eu penso, às vezes, é até engraçado, assim, sabe? Mas é muito, eu penso muito, assim, né? São duas coisas andando muito juntas, assim. É o cliente e, ao mesmo tempo, os meus filhos, né? Que são meus bens maiores, são os 3, né? Aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida, mas eu tento ajustar para meio que caminhar junto, sabe? E é muito gostoso, gente. Eu falo que, assim, graças a Deus eu tenho essa oportunidade, né? De poder trabalhar com o que eu amo, de, né, ter essa flexibilidade maior. E muitas vezes você precisa estar trabalhando, mas, sei lá, no WhatsApp ou ali no e-mail, que você consegue, às vezes, estar em casa também um pouco com eles. Sim, isso também facilita demais, né? Não é sempre que eu preciso estar ali presente numa reunião, né? Uma visita, né? Exatamente, estar ali ao vivo com o cliente, né? É diferente de um trabalho que você tem que estar ali das 9 ou das 8 até as 6, presencial. Né? Meu trabalho ele é muito remoto também, mas é aquilo, você precisa dar atenção, né? Então tem que estar com a cabeça em ordem, às vezes eles estão ali, eu falo, meu Deus. Eu tenho, né, pessoas que me ajudam, tenho os meninos, eu tive babá desde sempre com eles, porque não tinha como também, né, 2. É mais difícil, né? Com uma pequena, né, a Bela estava com 4, 5 anos. Então, e eles assim, têm quanto hoje? Hoje eles têm 3 aninhos. Olha só. Vão fazer 4. Que lindo. Mas eu falo, gente, que nós, mulheres, nós temos, né, Deus nos deu um dom muito precioso, né? A gente tem essa facilidade, né, de fazer tudo ao mesmo tempo. É verdade. Não, isso é só Deus, né, essa graça. A hora que acaba o dia, você fala assim, nem sei como meu eu dei Deus, conta de como tudo, que eu dou conta de tudo? Eu acordo, meu dia, já tô pensando, eu tenho que fazer isso, e já programou mas o dia todo. Muito assim, né? Essa logística, né, essa facilidade que a gente tem, é uma graça que Deus nos deu, né? Com certeza. Aí já, né, essa segunda pergunta acho que tem um pouco a ver. O que mais passou pela sua cabeça nos primeiros dias longe dos seus filhos, quando você teve que ir? Assim, eu sou uma mãe que eu sempre procuro estar muito presente, assim, sabe? Não faltar em nenhum compromisso da escola, né? E não só isso, ali em casa também, né? Nas necessidades deles, né? Como um todo. Então, assim, eu sempre busco. Eu nunca tive nenhuma situação que eu tive que ficar, nossa, muito tempo distante. É óbvio que por conta de trabalho, às vezes ter que viajar, né? A gente passa mais horas longe. Já aconteceu, sim, de, por exemplo, emendar um trabalho no outro e sair muito cedo de casa, eles estarem dormindo e eu, sei lá, chegar, eles estarem dormindo e ver eles só no outro dia. Às vezes acontece. É óbvio que a gente sempre tem a culpa, né? A gente sempre tem aquele sentimento de culpa, meu Deus, o que eu tô fazendo? É isso mesmo? Mas eu sou uma pessoa, gente, eu acho que isso também é muito da maturidade, né? Eu já vou fazer 41 anos esse ano, então eu sou uma pessoa que eu tento muito trabalhar minha mente, sabe? Trabalhar o meu emocional, porque o meu trabalho, ele é uma bênção, né? Ele não é um peso na minha vida. E é através dele que eu consigo proporcionar bênçãos para minha família. Então, assim, eu tento equilibrar. Então, quando eu vejo que está saindo um pouco, que eu estou trabalhando muito, né? Eu tento dar uma equilibrada na minha agenda para poder também conseguir dar atenção para eles, conciliar. E vão ter meses, às vezes, ou semanas que vão ser mais corridas e depois na outra você dá uma compensada. Exatamente, né? Tem semanas que é bem puxado. E como eu disse, às vezes eu saio cedo de casa, eles estão dormindo, aí eu volto, eles estão dormindo ainda, aí eu vou ver só no outro dia. Então, assim, por exemplo, essa semana tem evento, eu saio na sexta, volto só no domingo. Então... E o seu trabalho tem muito essa questão, né, de ser
os Final de casamentos geralmente semana. são de final de semana, Sim. né? E é final de semana que geralmente as famílias saem pra curtir. Então você tem que ter esse equilíbrio de não, daí de repente na segunda, na terça, É. você já Aí a gente, faz um programa com eles assim. Você exatamente. tende a fazer isso com eles? Sim, a gente muda, né, a programação. Aham. Não deu para sair no sábado, a gente vai sair no domingo. Então é tentar equilibrando, né, os pratinhos, né, Uhum. da vida, para conseguir dar conta de tudo. Uhum. Mas eu volto a dizer, é uma grande dádiva, assim, é uma graça de Deus, porque às vezes eu paro e penso e falo, meu Deus, como que eu dou conta? As pessoas me perguntam, "Bebel, como que você consegue?" Eu falo, olha, minha gente, eu não sei, é Deus na minha vida, é uma graça, né, porque não tem outra explicação, Sim. né, É verdade. é E é sobre bonito isso. de ver você falando isso, sabe? É. Até transmite essa leveza pra gente, a gente percebe realmente Sim. isso. Ainda mais a gente tendo você escuta, né? Você É. fala, meu Deus, realmente é Deus Eu falo, na vida porque da hoje pessoa. em dia a internet a gente vê muita coisa, né? É. Então, assim, eu vejo muitas mães talvez falando, às vezes reclamando muito, e eu não vejo por esse lado. Eu acho que eu tenho uma linha do seu pensamento, sabe? Assim, Sim. realmente é uma dádiva. Deus me deu esse dom e me deu esse trabalho. Eu tenho que me dedicar e ofertar isso para minha família, porque é o que eu sei fazer melhor, né? Exatamente. E aí a gente olha na internet e vê muitas mães talvez reclamando disso, ai, porque eu queria estar fazendo outra coisa. Aham. Para e pensa, às vezes se a gente, né, se dedicar mais àquilo, as coisas ficam mais leves, assim, olhar por esse lado as coisas ficam mais leves, Sim. né? Apesar da maternidade ter os seus momentos difíceis também, Sim. como trabalho, mas eu acho que traz essa leveza quando a gente leva a vida dessa forma. Eu acho que tudo, né, Bruna, é a maneira como a gente enxerga a vida, né? Sim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tentei olhar o lado bom, sabe, da vida. Eu passei por muitas questões, né? A Maíne me conhece um pouco mais, porque a gente conhece a Maíne desde pequena. Uhum. Então, ela sabe um pouco mais da minha história. Então, minha vida nunca foi fácil, né? E cada um tem uma questão, né? E eu sempre tentei olhar o lado bom, sabe? E extrair o melhor daquela situação. Uhum. Então, assim, é óbvio que tem momentos que você fala, meu Deus, dá vontade de sair correndo. Gente, eu sou, né, normal, nós somos normais. Tem hora que você fala, meu Deus, que vontade de sumir. Tem vontade de sumir essas criançadas, eles não param, Senhor Jesus. Onde desliga? Não é verdade? Então, assim, e você com um monte de coisa para fazer. Só que é aquilo, né? A gente tem que sim olhar o lado bom. E é tudo a maneira. Até a minha pastora, esses dias, né? Eu sou cristã, gente. Então, no culto, ela estava pregando sobre isso, né? Tudo é a maneira como O olhar, né? o olhar e aquilo que a gente lança, né, dentro da nossa casa. A maneira, palavra, né? Foi a palavra ela tem palavra muito poder, né? sobre o poder da palavra. Então, assim, é lógico que a nossa natureza humana, a gente sempre vai querer reclamar, a gente vai querer olhar o lado ruim, é da natureza humana, mas a gente tem que lutar contra isso, né? E mesmo que a gente, nossa, meu Deus, tô cansada, tá exaustivo, tá pesado, tá sobrecarregado, respirar e tentar olhar, ver o lado bom Ver e a agradecer. bênção que Deus, né? Eu passei por uma situação quando a Celine nasceu, eu queria voltar ao trabalho, mas aquele começo é meio uma loucura, né? Então eu gravava a rotina e tal, e eu recebi uma vez um comentário de uma pessoa falando que eu tava romantizando muito a maternidade. E eu parei pra pensar, aí eu fiquei meio assim, falei, vou parar de postar, né? Estão achando, não é tanto assim também. Aí um dia eu parei pra pensar melhor, até meu esposo falou pra mim, mas e qual o problema de você romantizar a sua vida? E se você enxerga assim, olha que bênção que é, que bom, né? Eu falei, é verdade, né? Cada um vai enxergar de um jeito. Às vezes a pessoa, pra ela, é sei lá, um momento muito difícil, e pra ela não é bom quanto pra mim, entendeu? Então, mas eu acho também muito olhar legal mesmo, ter esse olhar pro lado bom das coisas. Eu também tenho muito isso, Uhum. né? De pegar uma situação que saiu do controle, de que, sei lá, não era assim que eu queria que acontecesse, esse meu sonho, por exemplo, mas o porquê que não aconteceu dessa forma. Deus tem a forma dele trabalhar, né? E depois, às vezes, a gente vai entender. Sim. Então, eu acho isso, né? Tentar olhar o lado bom e o porquê das coisas, né? Exatamente. Sim, sempre é um aprendizado. É, com certeza.
Outra pergunta que a gente tem aqui é: como você organiza a sua rotina sem se sentir constantemente sobrecarregada? Ah, difícil. Mas tem alguma coisa que você Não sei, faça, gente, assim? é fantasia. Não Alguma existe. coisinha no dia que faz diferença? Sim, eu de manhã eu procuro não ter reunião, né, para estar ali com eles. Então eu evito, obviamente que não é sempre, às vezes, né, não tem como, tem uma reunião ou outra que eu preciso agendar de manhã por conta de agendas do cliente, fornecedor, então a gente sempre, óbvio, né, tem exceções. Mas eu procuro não trabalhar de manhã para estar ali com eles, né? Faço o almoço, apesar de ter uma pessoa que me ajuda hoje, eu procuro sempre estar ali fazendo o almoço para eles. Uma coisa que eu preciso ressaltar, meu marido me ajuda muito, gente. Meu marido, ele é um parceirão mesmo. Então, assim, o Ivo, ele entende, sabe, o propósito do meu trabalho. Porque o meu trabalho não é simplesmente um trabalho, ele é um propósito, né? Eu tenho um propósito na vida dos clientes, das você clientes lida que eu com exijo. sonhos, Exatamente, né? exatamente. O propósito dos clientes que eu tenho. Então, ele me ajuda demais. Mas a rotina é essa, de manhã eu procuro não trabalhar para estar ali com eles, é lição, né? Ajeitar a mochila, lancheira, né? De todo mundo, são 3, então não é muito Eles vão pra simples. escolinha todos à tarde? Todos à tarde. A Bela A Bela também. Tá. Eu optei por todos irem à tarde, até para Já, facilitar a exato, logística, já né? é uma dica aí, né? Já facilitar a uma escola, logística. colocar na mesma escola, mesmo horário. Isso aí é importante também, porque tem essa questão, né? Leva todo mundo de uma vez, vai todo mundo junto, no mesmo horário. E aí, à tarde, eu faço a minha agenda, né? Seja trabalhar no escritório ali, com as demandas, né? Que eu tenho de responder cliente, fornecedor, alinhamentos, e também, muitas das vezes, acontece de eu trabalhar à noite, né? Então, por isso que eu acabo deixando a agenda de manhã mais livre, porque acontece muito de eu estender para o período da noite, seja numa reunião, seja uma degustação com o cliente, né? Então, reunião de alinhamento com o cliente. Então, assim, eu vou trabalhando a minha agenda, né? E aí, eu volto a dizer, o meu esposo me ajuda muito nessa logística toda. Eu conto muito com graças ele. a Deus, porque, né? E da mesma forma que você é mãe, ele é o pai, né? As crianças precisam dele ali, né? Sim. Mas, infelizmente, né, gente, não é sempre assim, né? Não. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho um marido que ele tem essa consciência, né, de poder me ajudar, porque eu trabalho, né, ele também trabalha, e a gente vai conciliando a agenda ali juntos. E é aquilo, ele compreende o meu propósito, né, então ele não tenho problema com ele, sabe, tipo, nossa, Ivo, olha, eu tenho... Isso acontece muito, né, às vezes de eu ter reunião e chegar em casa às 11 horas da noite, as crianças já estarem dormindo, e ele que dá janta, ele que dá banho, então ele me ajuda bastante. Então é isso, assim, é conciliar a minha agenda dentro da rotina, né, às vezes não tem como, às vezes sai totalmente, mas dentro da rotina deles, né, daquilo que eles precisam. Não, e assim, graças a Deus ainda, né, Deus é tão bom que ele consegue ficar, igual eu tava falando, porque às vezes você precisa deixar com uma babá o dia inteiro, né, às vezes não é nenhuma avó, mas é uma babá, e aí, né, a gente sabe que... Já aconteceu, né, no começo era o Ivo, ele trabalhava fora, então os meninos tinham que ficar com uma babá o dia, né, ela entrava, era o dia todo, manhã e tarde, né, e aí à noite a gente revezava, às vezes ele tinha cliente para atender, então a gente ia revezando as agendas para a gente estar ali presente, né. E como que você lida quando sente que não tá conseguindo dar conta? Na verdade é sempre frustrante, né, é frustrante quando a gente tem esse sentimento, meu Deus, não tô dando conta, acho que não é isso. Acho que a mãe sempre acha isso. Mas eu acho que porque não é só o dar conta da parte da maternidade, de tudo, é né? do trabalho, é da casa, é você como, né, a mulher como esposa, a mulher como mãe, a mulher como trabalhador, né, como, enfim, empresária, sua área profissional. Então, são vários papéis que a gente tem que... E a gente nunca vai dar conta 100% de tudo. Que a gente, né, executa ali vários papéis, né, a mulher. Mas é frustrante, é óbvio que às vezes vem esse sentimento, mas é aquilo. Hoje eu busco, por exemplo, nossa, tá sempre assim,
olhando para o contexto todo, entende? Para tentar dar conta de tudo, né? Então, seja fazer mercado, tá com a parte, né, de frutas ali em dia, então deu uma brechinha, eu vou lá, corro, já faço essa parte, né? Porque é aquilo, a casa tem que estar abastecida, né? Então, assim, para quê? Para que isso me dê paz, para que eu consiga também executar um bom trabalho, né? Ficar tranquila para eu também ser inteira ali para o meu cliente. E automaticamente eles também se sentirem, as crianças, meus filhos, eles sentirem esse aconchego, né, do cuidado da mãe. Então é aquilo, hoje eu procuro também, quando estou ali com eles, estar presente. Hoje o celular rouba muito, né, essa cena, né? Então, assim, você tá ali em casa, vê um barulhinho no celular, você fala, meu Deus, uma mensagem, você já quer, às vezes acontece, porque às vezes você precisa de uma resposta, você tá esperando alguma mensagem, alguma ligação, enfim. Mas o que eu tenho trabalhado hoje, gente, isso é com muito trabalho mesmo, sabe? Muita busca, é como eu disse, trabalhar a parte emocional, isso é muito importante, né? A gente precisa olhar para isso, sabe? E do ano passado para cá eu tenho feito esse trabalho e de olhar muito para esse interno meu, sabe? E, consequentemente, o meu externo, ele muda, né? Quando eu estou bem emocionalmente, eu entendo meus papéis, o que eu estou fazendo ali, o porquê daquilo, o meu externo, ele automaticamente vai caminhando junto, né? Sim, com certeza. Com certeza. E a influência, né? Que a mãe tem, o poder da influência do comportamento dos pais vai influenciar também nos filhos. A gente até falou isso já. A gente estava falando sobre isso. E é exatamente isso. E você acredita que existe equilíbrio entre maternidade, casa e trabalho? Com certeza. Com Precisa certeza. ter, né? Precisa. Ainda mais hoje em dia, né? A mulher, ela... eu acredito muito na Bíblia e eu acredito que a gente tem sim que ponderar as coisas, mas a gente vive hoje num outro cenário, né? Então a mulher hoje, ela agrega demais dentro da casa. Então às vezes não é nem uma questão só de, porque eu quero sair para trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, quero, né, fazer algo para ser alguém, enfim, não é só sobre isso. Às vezes tem a necessidade mesmo do financeiro, a mulher ajudar nessa parte, né? Então, a partir do momento que você se dispõe a ter esse papel, né, seja como profissional, empresária ou até trabalhar como CLT, o que eu vejo é isso, é sempre estar trabalhando emocional para, sabe, não ser um peso, né? Essa coisa que eu tenho que dar conta de tudo. Não é uma questão de ter que dar conta, tem que ser prazeroso, né? Poxa, se eu estou trabalhando fora, então, quando eu estiver dentro de casa, eu tenho que realmente ser inteira, né? Se dedicar. Da mesma forma que você tá inteira ali para o seu cliente, você chega em casa, tem que estar inteira para os seus filhos, para o seu marido, né? Então, e assim, eu falo que, gente, essa mudança no mindset nosso, isso vem a partir do momento que você entende o seu propósito, sabe? Que o trabalho, ele não é simplesmente um trabalho para você ter dinheiro, né? Não, é muito pelo contrário, né? Você está ali, independente do trabalho que seja exercido, você está ali para servir pessoas, né? Porque Deus te colocou naquele lugar para alcançar pessoas. E automaticamente o recurso, ele é inevitável, né? É uma consequência, uma consequência, entende? Então eu acho que é isso, é mudança de pensamento, sabe? E aí quando você tem a mudança do pensamento, isso já não se torna mais um peso, não é uma coisa sobrecarregada. E a mesma coisa com o filho, porque eu tenho que estar aqui, cuidar, tenho que fazer, não. Você está ali gerando pessoas, né, que no futuro, né, serão pessoas excelentes, né, chegarão em lugares mais longes. Então, assim, não é uma questão de obrigação, é uma questão de propósito, você entender o seu propósito. Eu acho que é isso, é a gente viver com essa visão de propósito. Em tudo que a gente confiou, né? Eu falo que Deus não dá algo para alguém se ele não entende, não acha que você não vai ter capacidade de... Ele nos dá, né? Ele nos dá, exatamente, né? Ele capacita. Acreditar mesmo e se entregar por inteiro, exatamente. Tanto no trabalho, no profissional, quanto na maternidade. É isso mesmo. E você já se sentiu julgada por trabalhar sendo mãe de crianças pequenas? Muito.
com Ah, certeza. Mais Ainda mais acontece. mulher, É. né, hoje em dia. Eu, assim, quando eu engravidei dos meninos, eu escondi por um tempo a minha gravidez. Olha só. Então, eu e é lembro isso, disso. é um ponto que, assim, eu não tenho trauma nenhum com relação a isso, mas hoje eu jamais esconderia. Eu jamais. Porque eu me preocupava muito com relação à opinião das pessoas, sabe? O julgamento. Mas em nenhum momento eu deixei de, sabe, de atender um cliente no prazo, de fazer um evento impecável. Tanto que eu engravidei, né, dos meninos no ano pós-pandemia. Então, assim, foi quando voltaram todos Tava os loucura. eventos. E você engravidou, foi meio no susto, né? Foi. Eu não... Na verdade, assim, gente, Deus, ele conhece o desejo do nosso coração. Sim. Eu sempre quis ter a casa cheia, mas obviamente que a gente sempre pensa na questão do recurso, de como eu vou dar conta, e eu também pensava assim, eu falava, não, Quem eu sou não- eu para dar conta, né? não, jamais eu vou dar conta de mais um filho, né? Já tinha a Bela, que já é, né, um filho é uma demanda A gente sabe grande, que é né, um dedicação, desafiador. Então, jamais que eu imaginava ter um segundo filho, quem dirá o Gêmeos. terceiro. E aí, quando eu engravidei, foi bem pós-pandemia, e aí eu lembro que, então eu escondi a minha gravidez, porque eu tinha muito medo desse julgamento, sabe, do que as pessoas iam pensar com relação a eu, né, a Bebel não vai dar conta, como que ela vai entregar meu evento, imagina, a gravidez de gêmeos, né, como que ela vai fazer? E aí eu lembro que, gente, a única coisa que eu pedia para Deus é que Ele me desse saúde para eu trabalhar e entregar todos os meus eventos. E foi dito e feito. Obviamente Ele fez muito além do que eu pedi, mas eu lembro que o meu último casamento foi dia 5 de dezembro, 5, 6, agora... Mas eu lembro que foi bem começo de dezembro e eles nasceram dia 15 de dezembro. Olha só. Então eu fui até o final. E Ainda assim, mais uma gente, gestação de gêmeos, né? e assim, eu não tive uma gestação, sabe, de risco, foi perfeito, sabe? Os gêmeos geralmente tem algumas coisas que a gente tem que, né, mudar ali na rotina. Deus, ele cuidou de mim, Todos os assim, detalhes. nos detalhes. E era um ponto que eu pedia muito ao Senhor, sabe? Para Ele cuidar de mim mesmo, da minha saúde, para eu entregar todos os meus eventos. Mas é óbvio que tinham pessoas que olhavam e falavam, meu Deus, como ela vai fazer, né? Desde cliente, fornecedor, Aí o pessoal vai até vai minha julgar família. mesmo não estando grávida, né? Isso aí eu Sempre vai ter, né? E assim, graças a Deus, eu entreguei todos com maestria. E hoje, né, tem sim, né, a questão de, nossa, ela é mãe de 3. E com certeza tem o julgamento e a questão de, meu Deus, ela não vai dar conta de fazer meu evento. Mas acho que menos, sabe? Porque, né, eu até agora tenho dado conta, né, gente, de tudo, graças a Deus. Mas tem sim o julgamento, infelizmente, né? As pessoas, elas associam, tipo, né, faz essa comparação, né? É mãe, porque é mãe, parece que é doente. Eu acho tá que a doente. frustração das outras pessoas, aí elas querem jogar em cima, sabe? Eu acho que tem a frustração, eu acho que também tem a questão, sabe, das pessoas, elas... É o que você falou, tem gente que coloca muita dificuldade na vida, né? Nossa, exatamente. porque para mim foi uma dificuldade absurda, para ela também vai ser. Não é assim, cada um tem a sua lida de uma história, forma, lida com a vida Sim. de uma E maneira, tem não questão é? de inveja também, porque às vezes a pessoa ela queria estar naquele lugar. Também. Como que ela dá conta? Eu queria também dar e eu não vou conseguir. Ela já tem esse pensamento, né? Tá assim. E aí é sobre essa questão que a gente falou, de mudar o olhar, né? Sim. Mudar a forma maneira de de pensar, né? Pensamento. É Isso isso. faz toda Mas a diferença. é a diferença que você vê, assim, né? Quando a pessoa ela tem Deus no coração. Sim. A forma que ela lida Sim, com as coisas. coisas. Eu falo que é essencial, né? Não, hoje, Com gente, certeza. caminhar sem Cristo Não tem como. Não tem como. é impossível, né? Ainda mais com a maternidade, né? Eu acho que a gente se aproxima mais ainda. Sim. Com certeza. Porque é sempre pedindo muita sabedoria, né? Compreensão, entendimento. E é isso, assim, né? Porque é lógico que tem as dúvidas, tem os medos, os receios, né? Meu Deus, será que eu tô, né, fazendo certo? E esses dias até eu
A gente sempre tem essas perguntas, né? Talvez os filhos de vocês têm quantos anos? Ele tá com 1 ano e meio. Ah, pititica. E o Felipe Tá com 3, o fez Felipe agora. já tá com 3. Então, mas esses dias eu levei a Bela no aniversário, a Bela já tá com 8 aninhos, vai fazer 9, né? Nossa, já. Então já é quase uma pré-adolescente. Olha só. E aí eu levei ela numa festa, ela foi sozinha já, porque nessa idade, Ah, eles idade meio que boa. sozinhos, né? E aí depois eu recebi o retorno dos pais do aniversariante falando, nossa, Bebel, como ela é educada, como ela é, nossa, tranquila, como ela é meiga. E aí você fala, nossa, Que delícia, ufa, graças né? a Deus, né? Você fala, tô no caminho O retorno, certo, né? né? Então é isso, assim, é imprescindível, né? Você ter Cristo, né? Não tem como não ter. Porque sem ele a gente não consegue mesmo, a gente não dá conta. Não Não, dá. Não, Né? Não tem como. não, né? não tem Nossa como. força vem dele, né, os Quando dons você, que ele dá pra gente. quando você menos espera, você fala, meu Deus, consegui. E é uma dádiva, né? Deus te deu, né? Essa força, essa capacitação Sim. para nós conseguirmos. Sim, com certeza. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre mães que trabalham? São pessoas normais, né? Então, como todo mundo. É que eu falei, assim, não é porque eu tenho 3 filhos, ou enfim, se fosse 1 ou 2, que eu sou doente, que eu não vou conseguir, ou que... É que eu acho que o que mais pega é a questão da culpa, né? Assim, quê? se a mãe, se ela tá trabalhando demais, ela se culpa. Ah, né, tá às olhando vezes. por esse lado, tá. Não, assim, você que vai saber assim, o que responder, mas assim, e às vezes, vamos supor, a mãe que também escolhe, às vezes não trabalhar pra ficar, tem horas que também se culpa. Então eu acho que a gente... olhando nesse âmbito, Maíne, eu acho que a culpa é uma coisa que é a gente que cria, né? Sim. Porque... às vezes as pessoas nem estão observando tanto ali isso. E como também a sociedade às vai vezes, colocando muita coisa em cima, e às né? vezes também a pessoa que está do outro lado nem te acha uma profissional ruim porque você é mãe. Sim. Entendeu? Não, é uma sim. coisa que a gente cria na nossa cabeça. Então, assim, eu acho que a culpa com relação a isso é muito nossa, sabe? Porque quantas vezes eu ouço da Bela que ela quer ser cerimonial, igual eu a mamãe, entendeu? E quantas vezes os meninos, eles pegam meu celular e tem muitas fotos de noivas, né, seja noiva cliente minha ou inspirações, tudo muito voltado a isso, e eles olham e falam, mamãe, é a noiva? É sua noiva? Então, assim, eles ficam encantados também, sabe? Então, eu vejo que hoje, o meu trabalho em si, né, que é trabalhar com esse lado, e eu acredito muito nessa questão, eu falo que hoje o casamento, no meu ponto de vista, ele é um legado, sabe? Hoje, uma noiva, né, uma pessoa que se dispõe a casar e ter uma família, isso é um legado, porque quando a sua filha ou o filho olhar a sua foto vestida de noiva, ele vai olhar a mãe e o pai ali, meu Deus, ele vai com certeza querer viver aquilo. E eu falo que o casamento nasceu no coração de Deus, entende? Ele nasceu no coração de Deus. Então, assim, quando eu penso, né, em ter alguma culpa, né, com relação, nossa, estou trabalhando muito, não estou tão presente, eu paro e olho também, né, e vejo, assim, o quanto o meu trabalho está deixando um legado para outras pessoas, né? Eu tive um casamento recentemente que o casal já tinha uma menininha, né? Ela já estava com quase 2 aninhos. E aí teve uma foto que estava o casal ali com ela, né? Eles fizeram uma foto protocolar com ela. E aí Deus falou muito comigo através daquela foto. Ele falou, filha, você está deixando um legado, porque quando essa criança crescer, essa menina, ela vai olhar a foto da mãe, com certeza ela vai querer viver aquilo, entende? Então, assim, óbvio que às vezes eu sinto culpa, né, de falar, nossa, eu preciso estar mais presente, meu Deus, estou deixando escapar aqui, ali. Eu não sou uma super heroína, né? Eu sou uma ser humana, cheia de falhas, buscando sempre ser melhor. Mas quando vem esse sentimento, eu automaticamente penso desse outro lado também, né? E aquilo, equilibrando os pratos a todo momento, gente. Todo dia, toda sabe? Agora, com relação é isso, assim, sabe? Acho que tem alguns preconceitos, sim, né? Da sociedade, da mãe que não vai conseguir, que é mulher, que não vai conseguir, porque tem filho pequeno, meu Deus, se ficar doente.
Mas é isso, a partir do momento que você também tem responsabilidade, você vai, né? Ah, precisou sair do trabalho ali por causa que o filho aconteceu alguma coisa na escola, machucou, qualquer coisa do tipo. Se o pai não puder ir, a mãe vai, mas não vai deixar, né, de dar conta. A gente dá um jeito, né? A gente sempre vai dar um jeito. Sim. Com certeza. Com Um certeza jeito a gente vai dar. O que Deus tem te ensinado através da maternidade e do trabalho? Então, na maternidade, Deus tem me ensinado a ser uma pessoa mais empática, a olhar sempre o outro lado, não só aquilo que eu quero, né? Apesar de eles serem crianças pequenas, eles também têm os desejos deles, que é um baita desafio, né, gente? Sim. Fala a verdade. Com certeza. Porque, olha, vou falar, aquela criancinha, aquele serzinho que nasceu ontem, né? Acha que Já sabe. tem Acha que já opinião. sabe tudo, gente. Já quer discutir e trocar ali e achar que manda. Aham. Mas eu tenho tentado fazer esse exercício, sabe? De olhar e falar, não, eles, né, têm vontades próprias, são seres humanos também. E tentar ali administrar, sabe, essa situação, porque às vezes nós, como autoridade, a gente sempre quer impor, né, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer naquele momento. Então eu tenho, sabe, muitas vezes eu sou ensinada nesse sentido, que não é só a minha vontade. E automaticamente isso vai abranger para várias questões, né, na vida. E ser uma pessoa melhor, viver mais, sabe, ser mais feliz, né? A gente às vezes se cobra demais, né? E deixa de viver as pequenas coisas da vida, né? Os detalhes tão básicos, mas são eles que vão marcar, né? Uma criança, vão marcar uma geração. Então, Deus tem falado muito com relação a isso, sobre, sabe, eu viver ali o ordinário, sabe? Sim. O detalhe ali que muitas vezes você A gente fala deixa assim, passar, né? exatamente, a gente deixa passar e é aquilo que vai marcar. Seja você cozinhando, fazendo uma comida, o feijão no fogo. E esses dias, acho que foi ontem, eu estava fazendo macarrão para eles, para a gente jantar. E aí o Luca falou, nossa mamãe, que cheiro gostoso. Então com certeza isso vai marcar a vida dele, né? E às vezes a gente deixa isso passar, né? Esses pequenos detalhes. Sim. E que faz a diferença. Não é porque eu estou ali fazendo a janta que eu não estou presente, né? Eu estou ali para satisfazer eles. Então é uma Exatamente. presença. É enxergar dessa forma. E com relação Ao trabalho. E no meu trabalho, gente, eu vejo assim que Deus tem me ensinado a olhar o meu propósito, né? O propósito que Ele tem para minha vida, antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, que Ele me escolheu para eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Então é o propósito, como eu já disse aqui, né? Deus ama casamento, Deus ama. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, né? Então não é. Eu falo que minha profissão é uma dádiva mesmo, é um presente, porque eu lido com um dos momentos mais lindos da vida da pessoa, né, do casal. Não é o mais importante, eu falo, porque terão outros momentos, Sim. como maternidade, né, desses momentos, mas é um momento muito importante da vida de duas pessoas. É o início de uma família. É o início de uma família. Ali eles estarão se tornando uma só carne, né? E é lindo isso, né? Esse nível de coragem, né? Na atual, né, situação que nós estamos vivendo no mundo, duas pessoas quererem se unir e a partir dali formar uma família. Sim. Então, gente, para mim o meu trabalho é uma dádiva, é um grande presente. Então, óbvio, tem suas demandas, tem estresse, tem correria, claro, né? Mas quando eu tô vendo muito para esse lado, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, cansativo, meu Deus, isso não anda, não vai, não tô dando conta. Eu olho esse lado, sabe, da dádiva de poder estar auxiliando, né, duas pessoas a partir dali se tornar uma família. Ah, é bonito, né? Isso mesmo. E qual foi o momento mais difícil que você viveu como mãe trabalhadora? Nossa, o mais difícil foi quando eu descobri a gravidez dos meninos. É, Foi um você já momento mais tinha, Eram difícil. dois ainda.
Foi bem Susto, né? desafiador no meu Uhum. emocional, porque, como eu disse, assim, lá no fundo, eu sempre tive o desejo de ter a casa cheia, Uhum. mas na época, como eu olhava muito, né, para o externo, a necessidade, eu falei, não, uma filha só dá, para mim tá ótimo, Jesus. E muitas pessoas vinham e falavam, Bebel, Deus quer te dar filhos, aceita porque Deus quer te dar mais filhos. Eu falava, olha, irmã, só se for filho na fé, porque filho, gerar, eu não quero mais. E aí eu lembro que nós fomos para o Espírito Santo, na casa de um pastor amigo do meu esposo, e que ele tem 4 filhos. E aí, quando ela põe a mesa do café da manhã, né, a pastora, aquela mesona cheia em volta, eu olhava aquilo no meu profundo, eu falava, gente, que coisa linda, essa mesa cheia, casa cheia, uma bagunça, mas tipo assim, era gostoso, era pleno, sabe, era completo, eu até me emociono, porque eu lembro dessa sensação. Então, Deus me deu o Dom e o Luca, e eu falo que eles... Ai, desculpa, gente. Imagina. Eu falo que o Dom e o Luca, eles vieram para mostrar o cuidado e o amor de Deus na minha vida, sabe? Nós vivemos tantos milagres, e eu falo que eu ouvi de uma pastora amiga minha, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, meu Deus, Eliette, o que eu vou fazer? Porque é óbvio, a gente pensa pelo lado financeiro, com certeza. A gente quer tem dar o melhor muito pros isso, nossos filhos, porque né? a gente quer dar o melhor. E é tudo muito caro, né? Tudo custa muito. E aí eu lembro que ela falou, Bebel, fique em paz. Cada filho tem uma provisão financeira. Fique em paz. Deus vai te abençoar em todas as áreas. Não se preocupe com isso. E eu vivi tantos milagres, gente, tantos, vivo até hoje, né? O Senhor nunca deixou faltar nada, muito pelo contrário, é muita abundância. Então, assim, eu cresci mais, eu faço casamentos melhores, tenho clientes, né, que reconhecem o meu trabalho, sabe? Então, tudo isso é Deus. Mas eu falo que foi um dos momentos mais desafiadores, porque tinha a Bela, que até então era filha única, e aí de repente vem 2 irmãos de uma vez, aí tem toda uma questão logística interna, né, emocional, então assim, para mim foi a fase de mãe mais desafiador, mas mais lindo também. Sim, eu Né, o imagino. momento... Porque filho sempre é bênção, né? Não, Por mais com que a gente certeza. assuste ali na hora, quando você não tá, às vezes, querendo aquilo naquele momento, a gente assusta, né? E Mas eu já nunca vai tinha deixar de ser. 38 anos, né, gente? Então Já tinha tinha essa esse questão, né? ponto também. Então, e era algo que fugiu, foi algo que fugiu totalmente do meu controle, né? A gente quer ter muito controle sobre A gente tudo, não tem né? controle de nada, né? Deus que Não, sabe de tudo, o não, tempo de tudo. tudo, Exatamente. quantidade de filhos e tudo que vai dar pra gente. Então é isso, assim, foi uma das maiores experiências, né? Além da gravidez de gêmeos, né? Que foi uma coisa que eu falei, meu Deus, nunca imaginava E tem na gêmeos vida. na sua família? 6 gerações passadas. Ai, olha só. Então, Bem assim, longe, né? Longe, e aí só eu e a minha prima, eu tenho uma prima também, da família da minha mãe, né, então não é da família do meu pai, é da família da minha mãe, que tem os casos, né, de gestação e gemilar, e aí eu e a Amanda, que somos as 2 mulheres da família, o restante são todos homens, nós tivemos. A Amanda tem 2 meninas e eu tenho 2 meninos. Que benção. É uma benção, meu Deus, Ai, que gente. graça. E já aconteceu algo com seus filhos que te fez questionar sua decisão de trabalhar? Olha, gente, algo assim, você fala, por exemplo, de saúde, algo desse tipo? Algo que aconteceu que você falou, não sei, acho que eu quero me dedicar em casa, talvez. Já. Pensar em desistir, assim, por conta deles. Já. Não posso dizer que não. Já aconteceu, sim. Né, de estar em algum momento, alguma fase que eu tô com muita demanda no trabalho, e aí você parar a pensar, exatamente, né, parar a pensar e falar, nossa, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu tô no caminho certo, né? Mas assim, cada vez menos, né, cada vez menos, porque é como eu disse, assim, né, quando vem esse sentimento, sempre vem também a questão do meu propósito, então, hoje cada vez menos, né. Que bom.
E a última pergunta é: que conselho você daria para uma mãe que está sofrendo antecipadamente pela volta ao trabalho? Não sofra não. É bom, é muito bom voltar a trabalhar, você ter a sua utilidade. Obviamente que assim, eu acho que tem sempre os dois lados, né? Tem aquela mãe que às vezes nem gosta tanto do trabalho, mas tem que trabalhar por conta da necessidade. Sim. Então eu entendo que é mais difícil, né? Porque você ter Quando que... você não tem o prazer no seu trabalho, né? Eu acho que tem muito essa questão também. Quando você não tem essa alegria, né, de ter que sair de casa, aí é mais difícil. E eu acho que também tem a questão, por exemplo, de ter mães que vão ter que colocar o bebê numa creche, por exemplo. Sim. E aí vai ficar com aquela angústia, né? Não tem ninguém para olhar meu filho, eu vou ter que colocar. São várias coisas que muito passam, pequeno, né? Então, assim, eu acho que Sim. traz meu Deus. Esse sentimento, né? Mas é o que eu falei, sabe? A gente sempre tem que tentar olhar o outro ângulo, né? O lado positivo dessa situação, né? Que a pessoa está vivendo. Então, é aquilo. O seu trabalho é a fonte de renda para você proporcionar, né, bênçãos para seu filho, sua família. Sim. Então, tenta olhar com esse olhar, né? Agradecer pela oportunidade, por mais que, nossa, tô tendo que deixar meu filho numa creche, ou com uma babá, ou enfim, com a avó, né? Tem situações também. Sim. Mas tentar olhar esse lado positivo, né? Da oportunidade que você tem de ter um trabalho, né? De ter de ter um local que te dá essa renda para você gerar bênçãos para sua família. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, sabe, tentar olhar pelo lado bom das coisas e não alimentar esse sentimento, sabe? Porque tudo que a gente alimenta cresce, né? Exatamente. Então, alimenta o outro lado, né? Você está saindo de casa para poder trabalhar, é sua profissão, aquilo que você escolheu, né? Tantas pessoas gostariam de viver né? Aquilo que muitas vezes a gente está vivendo e não podem. Às vezes nem porque, às vezes porque está numa cama de hospital, ou às vezes porque né, sofreu um acidente e está numa cadeira de rodas. Né? Então é isso, acho que a gente tem que olhar, sabe, por esse lado. Bebel, mas você é muito positiva. Não é que é positiva, é o que eu falei. Tudo que a gente alimenta cresce. Se a gente ficar alimentando esse sentimento, nossa, meu Deus, que saco, acordei, ter que trabalhar, sabe? Não, agradece, acorda, agradece, Senhor, obrigada, porque eu tenho saúde, tenho a oportunidade de ter um trabalho, uma renda para abençoar minha família, né? Exatamente. Então é isso, assim, sabe? Olhar por esse âmbito. E sempre buscar, acho que, entender de fato o seu propósito, né? De vida. Ali seja no seu trabalho, seja, enfim, em outra área da sua vida, né? Porque isso faz toda a diferença também acho que para você acordar disposta, animada, feliz, completa para fazer o que Deus te chamou para fazer, né? Sim. E saber com quem você está ali também, as pessoas ao seu redor que estão te influenciando pro bem, né? Ou pro mal, porque a gente é reflexo das 5 pessoas que mais estão com a gente, né? Então só tem pessoas que pensam negativo, que só olham um lado ruim, a gente vai começar e pessoas que te incentivam, que nem você falou do seu marido, né? Assim, é crucial você ter uma pessoa que vai te incentivar. Agora, se a pessoa tá ali falando, não, olha, não vai, não quero, né? Não vou conseguir te ajudar. Colocando em xeque, né, aquilo que então faz que você tá disposto a viver, então é complicado, né? Então tem que ter esse alinhamento, mas é isso. Quando a gente compreende o nosso propósito, eu falo que é uma virada de chave na nossa vida. É uma virada de chave, exatamente. Vira totalmente a chavinha e automaticamente o comportamento muda também, né? Muda. Você vive uma vida mais feliz. Sim, romantize sua vida. Não que a gente não vai ter problemas. Mas problemas todo mundo tem, de todos os e a Bíblia fala isso, nossa vida. Né? Deus fala, na vida tereis aflições. Isso, no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. Se eu venci, vocês também vão vencer. E passa, né? Tudo passa, gente. A minha mãe falava uma frase que assim, gente, ela falava assim: até a uva passa, então quem dirá as demais coisas, né? Então vai passar, é só um momento. Então, sabe, procura mentalizar aquilo que é bom, se apegue a Deus, independente da religião, se apegue a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Não tem. Né? Não tem outra maneira. Só Ele para dar força, né? Principalmente nos dias mais difíceis. Com certeza.
Acho que também é dar valor às coisas que Deus coloca no nosso caminho. Então, o nosso trabalho foi Ele quem deu, os nossos filhos foi Ele quem deu, né? E entender que a gente tem que cuidar de tudo que Deus nos deu, né? O propósito de Ele cada quer que a um. gente dê o nosso melhor, né? Então, acho que A pensar por esse lado. minha mentora, dá pra gente encerrar, tá? Doutora Michele Lopes, maravilhosa. Ela fala sobre isso. Até eu li um livro recente que fala sobre as riquezas de Salomão, baseado na Bíblia. E a gente acha que é material, né? Muito pelo contrário. Olha, é uma dica muito boa esse livro, viu? Ele é excelente. Legal, vou saber. E ela fala sobre isso, né? A doutora Michele fala que Deus, se Ele te deu esse trabalho, né? Se Ele te deu essa oportunidade, assuma com responsabilidade, sabe? Com diligência. Diligência, ela é mais que a excelência. Faça o seu melhor, com amor, sabe? Se entregue de verdade, né? Porque, consequentemente, as bênçãos, elas virão. Então, assim, se você tem essa oportunidade, faça seu melhor, se entregue. Também na maternidade, né? Sim. Bom, então antes da gente terminar, a gente tem um quiz que a gente sempre faz com as convidadas. É uma resposta, um jogo bate-bola rapidinho, tá? Tá. Sobre, né, bem mais sobre maternidade mesmo. Você é a favor de chupeta? Não. Amamentação em livre demanda? Sim. Introdução alimentar, BLW ou tradicional? O tradicional já nem lembro mais. É a papinha. O BLW é quando dá pedacinho. Que dá pedacinho na mão do bebê. Não, criança nem come sabe isso aí, não sozinha. tinha minha época não, minha gente. Eu dei... Tradicional. Não, é tradicional. Deu de tudo, um pouco de cada, né, Bebel? Não, eu dei dava papinha, pedacinho na dava mão, assim? pedacinho. É BBW, é isso aí? BLW é autonomia, de desenvolver autonomia pra criança pegar. Não, então da Bela, tudo amassado, nossa, triturado ao máximo. Dos meninos a gente já deu. É porque acho que essa época não tinha muito isso, né? Sei lá. Assim. Era muito mais papinha, né? Não tinha muito essa questão da papinha. Deixa ver telas no dia a dia? Ver telas? Ah, sim. Você acorda ou já acordou para ver se o bebê estava respirando? Nossa, muito, até hoje quase. Você é ou foi a mãe que leva ou levava lanche saudável na bolsa? Procuro o máximo, mas às vezes passa. Já fingiu que não ouviu o choro por 10 segundos? Ou mais que isso? Já. Acho que um pouco mais, dá para estender esses 10 segundos. Deixa eu chorar. Dizia minha avó que era bom pro pulmão. Aprende a voltar a dormir sozinho. Parto normal ou cesárea? Normal. Você se considera uma mãe tranquila ou muito preocupada? Tranquila. É isso. Ah, legal. Muito obrigada, Bebel. Imagina, eu que agradeço. Felizes. Obrigada, gente, foi muito pela gostoso, oportunidade. Foi uma delícia. Ah, que bom. Comentem aqui também o que vocês acharam do episódio, a experiência de vocês também de volta ao trabalho, como vocês estão se sentindo até agora, né? Pode ser que você esteja a voltar ali, então comenta aqui, deixa seu comentário, registra, a gente vai responder todo mundo. E se esse conteúdo te abraçou, compartilha com outra mãe que vive essa jornada com fé. Beijo e até o próximo. Até mais.